Eu sou Oswaldo Vandresch, atualmente sou presidente do time ENAC CCT UDESC. Nosso time é coordenado pelo professor Chidambaran Chidambaran. Atualmente, nós contamos com 7 integrantes. Em conversa, nós decidimos que Lorenzo e eu iremos fazer a apresentação para a competição do ENEP. Falando um pouco de Joinville, uma cidade que hoje conta com mais ou menos 500 mil habitantes, é considerada como cidade das bicicletas, dos príncipes e das flores. Mas como nem tudo é flores, nós também temos as nossas necessidades e as nossas carências. Por causa dessas necessidades e carências é que existem vários projetos sociais. E assim como várias outras entidades, nós da ENAC CCT UDESC também participamos e fazemos os nossos projetos. Atualmente, nós contamos com 2 projetos. O IUP Mais Vida, que a gente chama de Mais Vidas, e o projeto Aqueça. Primeiro nós vamos falar do projeto IUP Mais Vida. Bom, boa noite, galera. Me chamo Lorenzo. Eu vou falar um pouco sobre a origem desse projeto Mais Vida. Basicamente, ele iniciou aqui na cidade de Joinville, certo? Em 2017. No início, o objetivo era basicamente de auxiliar uma IUP no bairro Vila Nova, aqui em Joinville. Porém, o projeto, com o tempo, acabou tomando novas proporções. Não apenas de auxiliar, mas de o intuito de fornecer um serviço às IUPs, uma auditoria, de forma com que as IUPs fornecessem um serviço melhor aos seus residentes. Então, acabou tomando novas proporções. Essas proporções, elas causaram bons impactos tanto para a casa como para os idosos que lá estavam. E como através dessas novas ações, houve a visão do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Idosos. E junto com o CONDIM, firmamos uma parceria entre o time Enactus para podermos trabalhar junto com as aproximadamente 50 IUPs que constam hoje de Joinville. E dentre essas 50 foram selecionadas 5 entidades, em qual dessas 5 nós exercemos algumas atividades nela para melhorar as condições tanto da casa como dos idosos. Bom, basicamente uma perspectiva, né, sobre essas IUPs aqui no Brasil. Basicamente, IUP, pontuando, é basicamente uma instituição de longa permanência para idosos, certo? É basicamente um termo mais técnico para casas que acabam recebendo idosos, né? E prestam serviço a eles. Basicamente, no Brasil, existe 3.500 IUPs. E dessas 3.500 IUPs, boa parte não possui uma qualidade de serviço tão bom prestado aos idosos. Então, o projeto ele vem com essa auditoria para conseguir prestar um melhor serviço aos idosos, melhorar a qualidade, né, desse serviço prestado aos idosos. Basicamente, então, no Brasil tem 3.500 instituições de idosos e cada vez mais a população brasileira acaba envelhecendo, assim como a população mundial. Então, acaba se tornando muito importante ter um projeto que ampare a gestão de qualidade dessas casas. Todo o projeto ele serve uma linha de trabalho. Durante a pandemia, esse trabalho ele teve que ser um pouco enxugado em questões da falta e da não oportunidade dos serviços presenciais e em loco. Então, nós trabalhamos praticamente aconselhando e fazendo os nossos trabalhos em forma online, como praticamente o mundo inteiro acabou trabalhando. De fato, até por questão que o serviço prestado, né, pelas IUPs é ligado a um grupo de risco, né, na pandemia, que são os idosos. Então, mais do que qualquer outro projeto, a gente teve que pensar em alternativas para conseguir manter esse projeto durante a pandemia. E essa alternativa foi justamente essa auditoria remota, né, prestada às casas. Bom, basicamente, falando sobre o projeto em si, inicialmente ele foi dividido em plano de ação e plano de competência, basicamente para situar a cada um dos colaboradores do projeto, né, os stakeholders, para dividir as suas ações, suas funções, juntamente com o CONDIM. O projeto, então, ele acabou tomando 3 segmentos diferentes, os quais são o arquitetônico, né, padrões, e o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Bom, basicamente falando um pouco mais sobre eles, né, a partir do arquitetônico.
Então, o arquitetônico, ele segue aqueles padrões para alinhar as condições da casa, né, da instituição, com as necessidades tanto dos gestores como a necessidade dos usuários, que são os idosos. E como o arquitetônico já fala, então a gente usa todos aqueles padrões de medições, de qualidade e principalmente de acuidade com os idosos. A parte de padrões, ele usa mais, trabalha mais, na verdade, a parte administrativa, que seriam todas aquelas partes de relatórios, da parte de contratos, e principalmente a parte que rege a questão de serviço, que é o uso das POPs. E essas POPs, ela começa desde a parte do trabalho simples, que seriam os serviços gerais de manutenção, de limpeza, de higiene, assim como aqueles cuidados mais amplos entre o gestor e os idosos, também respondendo ao nosso Condim, na verdade, né? Bom, e o outro segmento, né, o terceiro segmento e último, é o estudo de viabilidade técnica e econômica, chamado EVTE. Basicamente, ele presta uma gestão financeira às casas, de forma que a casa, tendo uma saúde financeira adequada, ela consiga prestar um serviço melhor aos idosos. Essa é a maior finalidade desse segmento, né? Basicamente, a gente desenvolve uma ferramenta chamada Dashboard, que são planilhas interativas, desenvolvida num software bastante corriqueiro aí, que é o Excel. E a gente auxilia, né, os seus gestores a eles manusearem com essa ferramenta, fazendo treinamentos e prestando, no final desses treinamentos de cada um desses segmentos, do EVT, da arquitetônica e do padrões, um relatório final às casas. Basicamente, então, é assim que é o projeto Mais Vida, assim que ele é implementado. Falando um pouco agora sobre o nosso outro projeto, o projeto Aqueça, falando um pouco mais sobre o que é o projeto Aqueça, onde ele surgiu, qual que é o foco dele atualmente. Então, dando início ao projeto Aqueça agora. Então, o projeto Aqueça, ele se trata, na verdade, seria a forma de levar água quente a pessoas que querem tanto economizar energia, como também no caso de pessoas que não têm acesso à energia. E por que foi elaborado esse projeto aqui em Joinville, ou implantado, na verdade, né? Porque a Joinville é uma cidade que tem destempéries bem grande. Às vezes nós nem temos invernos muito rigorosos, mas a temperatura às vezes cai muito, como até nesse ano nós tivemos temperatura quase chegando a 0 graus. Então, foi por causa dessa necessidade, dessa oscilação de temperatura, que se viu como o uso desse projeto em Joinville. Basicamente, o projeto, em si, que ele realmente se trata, é de um aquecedor solar de água. Basicamente, são materiais recicláveis que, como o PET, um material reutilizável, e a caixa de leite, que infelizmente não é um material reutilizável, mas que dá para ser utilizado nesse nosso aquecedor. A gente basicamente utiliza esses materiais que seriam utilizados, né, vão ser jogados no lixo, a gente utiliza eles para fazer um aquecedor de água. Basicamente é um sisteminha, né, com esses materiais, com tubos pintados de preto, de forma que a energia térmica do sol passe para a energia térmica da água, aquecendo a água e fornecendo um banho mais quente às pessoas que querem o projeto. Então, e como esse projeto ele parte do nível bem econômico, porque como o Lourenço acabou de mencionar, praticamente tudo é reciclável nele. Então, ele se aplica a um público-alvo assim, bem amplo, como já até foi mencionado antes, a pessoas que querem fazer aquela redução de energia elétrica, com aquelas pessoas ou comunidades inteiras, dependendo da intenção, da necessidade, que queiram simplesmente ou tenha necessidade de não possuir a questão da energia elétrica. Bom, o projeto foi implantado já numa comunidade aqui em Joinville, no bairro Jaribatuba, uma comunidade de ciganas.
Porém, durante a pandemia, a gente acabou mudando o foco do projeto, mais centrado na divulgação do mesmo. Inclusive, a gente acabou realizando várias ações remotas, né, com o projeto, tanto em oficinas como em palestras. Inclusive, a gente conseguiu executar uma palestra, conseguiu um apelo de 2.500 estudantes numa escola. E, basicamente, durante a pandemia, uma das nossas várias ações também ficou ligada em relação a doações de cesta básica, doação de álcool, máscaras, as quais foram manufaturadas pelo time na CCT UDESC, e também de produtos de higiene para essas comunidades aí, tanto das IUPs como a comunidade beneficiada pelo projeto Aqueça. Além disso, também, uma das nossas outras ações, né, está ligada a uma vaquinha que a gente criou na internet, de forma a arrecadar, né, dinheiro para essas comunidades. Verdade. Esses são os nossos 2 grandes projetos que estamos exercendo atualmente. O IP Mais Vida, ele, na verdade, é um dos que a gente pondera pessoas, apesar de que praticamente os gestores, eles já têm um certo conhecimento de gestão, mas não é aquela questão extremamente de gestor. Então, eles trabalham como se fosse mais por lazer ou por amor, mas não como gestão. E esse trabalho do IP Mais Vida é isso que ele está levando a esses gestores, essa questão de empreendedor mesmo. E o IP Mais Vida é aquela questão de dar um pouco de qualidade de vida a pessoas que queiram ter, né, um pouco de água quente na sua casa. Umas para economizar, como foi falado, e a outras exatamente porque realmente necessitam, porque não tem a energia elétrica como rede. Esses são os nossos projetos.